Primeiro, boa tarde a todos que estão aqui, todos e todas que estão aqui no auditório, para quem também está nos vendo online. Dizer que é uma satisfação imensa conduzir esse tema com essas duas feras que estão aqui, o Felipe e o Álvaro, né, na área de educação. E é uma área que eu gosto muito, é uma área que atualmente a gente trabalha dentro da fundação, atualmente não, há 34 anos, e hoje está fazendo 34 anos com a fundação, exatamente hoje, aniversário da Fundação ArcelorMittal, e é um dos nossos eixos de atuação, que é a educação, além da cultura e do esporte. Então, um carinho imenso por esse tema. Bom, eu já começo pedindo para apresentar, para que os dois se apresentem, por favor, mas que também comentem o porquê atuar na área de educação e por que vocês estão atuando na área de educação. A origem não é da área de educação diretamente, né? Então, contar, é por propósito, é por causa, é por influência, por uma dor de estar vivendo no mercado. Por que vocês estão atuando na área de educação? Eu queria escutar os dois, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, muito bom estar na maratona, vendo uma empresa como a Arcelor se movimentar, né, pela inovação. Bom, me apresentando, acho que eu sou um empreendedor. Antes de ser um educador, a gente estava falando de intraempreendedorismo, né, no painel anterior, e, para mim, o empreendedor é um grande inquieto, né, que está sempre olhando oportunidade onde tem problema e está sempre buscando mover os recursos, sejam eles quais forem, para resolver algum problema, né? E eu comecei muito novo a trabalhar com empreendedorismo e com tecnologia. Eu comecei a programar com 12 anos de idade, aí abri minha primeira empresa aos 16, que foi o primeiro aplicativo móvel da América Latina, isso lá em 1999, e de lá para cá não parei. Vim empreendendo, né? Fundei a primeira aceleradora de startups da América Latina, fundei fundos de investimentos, tive também do lado do governo trabalhando num programa chamado Startup Brasil, que foi a primeira iniciativa nacional de apoio a startups no setor público, lá por 2013, e de lá para cá já são mais de 10 mil startups que passaram pelas iniciativas que eu tive a oportunidade de fundar e liderar, né, ao longo desses 20 e poucos anos de atuação. E aí, onde é que entrou educação nessa história, né? Acho que entrou de duas maneiras. Primeiro, por uma percepção de necessidade mesmo. Então, quem está no mundo da tecnologia, a gente falava sobre isso no painel mais cedo, de dados aqui, sabe o quanto está difícil, o quanto sempre foi difícil, na verdade, contratar profissionais qualificados nas áreas de tecnologia. Para quem viu o ecossistema de startups crescer nos últimos anos, eu fui acompanhando como foi ficando mais difícil, né? A dor número 1 do founder de startup é preciso de desenvolvedor, preciso de profissional de tecnologia, não tem. E essa dor foi ficando maior e mais latente. Durante a pandemia, nem se fala, porque, de um lado, a demanda acelerou muito, e, por outro, a oferta dos desenvolvedores diminuiu, porque eles começaram a trabalhar remotamente aí para as empresas gringas. E, como bom empreendedor que está vendo um problema, a gente precisa olhar para esse problema, e é um problema essencialmente de educação, de formação de talento. A gente precisa formar mais, melhor, mais rápido, para conseguir dar conta dessa necessidade, né, ou dessa oportunidade, ou dessa falta de profissionais que existem no mercado. Mas vou deixar o Álvaro falar e depois a gente fala mais sobre. Muito legal. Bom, muito boa tarde a todos. Também é um prazer grande ter sido convidado para estar aqui. Meu nome é Álvaro, eu comecei também no setor de tecnologia, também lá para 1998, 99, eu tenho 44 anos, e ainda dentro da faculdade acabei montando um marketplace para o setor químico, e com 21 anos de idade vendi essa empresa, fui para o mercado financeiro, abrimos uma gestora de recursos, e 5 anos depois a gente estava fazendo o nosso IPO na Bolsa de Valores em 2007. E esse foi um dia bastante emblemático. Foi o dia, acho que, quando começou o aspecto de propósito na minha vida, se eu puder falar. Porque foi o dia que, quando
quando a gente tocou aquele sino da Bovespa, numa empresa avaliada ao que a turma gosta de chamar de unicórnio nos dias de hoje, o Ricardo Semler, que era um grande empreendedor do Brasil na época, os mais velhos devem conhecer. Mudou minha vida, o livro dele. É mesmo, virando a própria mesa? Esse. O Ricardo era conselheiro da TARPA, ele chamou a gente no jantar de comemoração e ele falou assim para a gente, olha, a partir de hoje não é mais por dinheiro a vida de vocês. Vocês vão ficar hospedados no mesmo hotel do cara que é 10 vezes mais rico que vocês vão andar na mesma classe de avião do cara que é mais rico que vocês vão ter os filhos estudando no mesmo lugar, vão morar no mesmo lugar, vão jantar no mesmo restaurante. Então, e vão ter o mesmo hospital, se precisar. Então, a partir de hoje, não é mais por dinheiro. Eu acho que aquilo foi um estalo na minha vida e, desde então, os nossos investimentos têm sido concentrados na área de saúde, na área de energia renovável e na área de educação. E por ter como fundos de investidores co-investindo junto com a gente os endowments, os fundos de universidades americanas, eu fui um cara que desde 2005 visita muito a faculdade. Eu falo que eu acho que eu sou o cara que mais visitou faculdade, pelo menos que eu conheço. Eu conheço 119 faculdades no mundo e eu tenho uma listinha delas. E quando eu me deparei na diferença da educação, pelo menos em negócios, nos Estados Unidos, por exemplo, com a educação nossa aqui no Brasil, era um abismo gritante. E uma frase me fez ir para a educação, sair do mercado financeiro e focar 100% em educação. Uma vez eu ouvi algo que me chamou muito a atenção. Era uma premissa que dizia o seguinte: não é mudando o meio que a gente vai conseguir que o ser humano seja feliz. Não é mudando sistemas, não é mudando o partido político, não é mudando as leis que o ser humano vai encontrar felicidade. É mudando o homem, é mudando o ser humano primeiro que o meio vai ser diferente. Essa premissa mudou minha vida, porque me fez sentir mais inteligente trabalhar no começo da equação e não no futuro. Então, eu deixei de ser aquele cara que defendia os 1000 relativos, que também um dia eu defendi, e passei a defender o ser humano. E aí mudou tudo. Obrigado, Álvaro e Felipe. Bom, agora deixa eu apresentar o Álvaro. Eu fiz essa pergunta de propósito para não orientar, mas o Álvaro é fundador da Link School, que se apresenta como que é uma faculdade 100% focada em empreendedores. Eu gosto desse propósito aqui, né, desse objetivo. Acho que é muito mais um objetivo aí nesse sentido. E o Felipe é cofundador e CEO da Sirius Educação. E na Sirius estamos inventando o modelo de educação do país, faça parte da primeira neo-universidade do Brasil. Acho que vocês fazem esse chamado aí. E aí eu dou um contexto, né, falando um pouco desse contexto de educação. Eu começo com uma experiência minha no ano passado. Minha filha tem 7 anos hoje, naquela época 6 anos. E ela estava fazendo uma aula online. Eu sentei atrás dela, pertinho, para acompanhar a aula. E acompanhando a aula, eu falei, pô, o que ela está aprendendo aqui é da mesma forma que eu aprendi na década de 80. É o mesmo modelo, praticamente, de alfabetização da década de 80. E aí eu lembro de ter comentado com minha esposa, que é da área de educação, falei, olha, esse mundo que ela está aprendendo aqui não existe mais. Esse mundo hoje já não existe, imagina no futuro, e a gente vai falar de educação no futuro. Então, eu transfiro a bola aqui para fazer um bate-bola nesse tema, né? Essa educação do futuro, o que é? Né? Quando a gente pensa na educação do futuro, ela é empreendedora, ela é tecnológica, o que é, né? Legal. Essa pergunta dá muito pano para manga, tem muito jeito da gente responder, né? Eu acho que antes de falar de educação do futuro, é legal a gente entender a educação do passado e do presente, porque é fácil a gente dizer o que a gente não quer e o que a gente sabe que não funciona, né? E aí esse já é um bom começo para a gente dizer, bom, não é por aqui, né?
E se a gente olhar, como você bem percebeu lá na aula da sua filha de 7 anos, o nosso modelo de educação ele é baseado lá na primeira revolução industrial, né? Foi pensado para produzir trabalhadores para a linha de montagem em série, né? Então a gente senta todo mundo em fileira, um olhando para a nuca do outro, né? A autoridade do professor, que é o único dono do conteúdo, que passa esse conhecimento e te ensina a saber a única resposta certa, que é a resposta que você vai passar na prova, né, para fazer o exame. E hoje a gente tem também uma educação que está muito orientada para passar num exame, que é o vestibular, então achar as respostas certas. O modelo de sala de aula é basicamente o mesmo, e esse é um modelo que, se foi pensado para aquela realidade lá da década enfim, se a gente pensar na década de 50, eu gosto de pensar, o modelo vem de antes disso, mas na década de 50 aconteceu uma grande mudança para a humanidade, que foi quando foi inventado o computador. O primeiro computador, né, já tinha ali sistemas de cálculo automáticos, mas o computador, o ENIAC, década de 50. Se a gente bater uma foto desse primeiro computador, ele era uma máquina maior do que esse palco aqui, cheia de cabo, enorme, que tem uma quantidade de processamento 100 mil milhões, ou seja, 100 trilhões de vezes menor do que esse reloginho que está no seu pulso aí. E se a gente provavelmente tirar uma foto da sala de aula da década de 50, a gente vai ver que ela não é quase nada diferente de uma sala de aula de hoje em dia. Então, quando eu olho para essa comparação, assim, o mundo de hoje e o mundo do futuro é muito diferente. As necessidades desse mundo de futuro são muito diferentes do que eram as necessidades de quando esse modelo foi construído. O que significa que a gente precisa reinventar o modelo. Tem uma frase que eu gosto, que é: toda revolução industrial na história da humanidade gerou uma revolução educacional. Se a gente for ver, enfim, quando surgiu o papel, que foram quando os homens começaram a manufatura, depois a invenção do vapor, a revolução industrial, a gente está vivendo uma nova revolução e a gente precisa reinventar o modelo de educação. E, para mim, a educação do futuro ela precisa trabalhar muito mais do que conhecimentos, habilidades, porque o conhecimento ele está ficando supérfluo muito rápido, né? E se o problema da educação fosse conteúdo, ele já estava resolvido. A gente tem o Google, tem o YouTube. Você quer aprender qualquer coisa sobre qualquer coisa, você tem acesso hoje. O problema não é falta de conteúdo, mas a gente precisa aprender a aprender. E aprender a questionar, aprender a olhar oportunidades, aprender a ter uma visão sistêmica, conectar uma coisa na outra, aprender a se conectar, a conseguir juntar esforços, a se organizar. Vamos organizar aqui juntos num projeto para resolver um problema. E essas habilidades não são foco da escola. A escola hoje tem muito mais o foco no conteúdo e menos o foco em construir habilidades. Eu criei um termo que eu chamo de KKK, que é um acrônimo, né, que fala de algumas habilidades: criatividade, conexão e colaboração, são os Cs, e adaptabilidade, né, dentro do A, amor, por que não? Né? E, enfim, essas habilidades elas são essenciais para a gente viver num mundo que está cada vez mais automatizado, com os algoritmos que estão ganhando aí, e eu acho que é por aí que passa a educação do futuro. Mais do que toda tecnológica e cheia de aplicações, eu acho que ela está muito mais voltada para desenvolver o ser humano do que para desenvolver alguém que sabe dar a resposta certa num conteúdo XYZ. Eu vejo da seguinte forma, Eric, eu vejo que toda vez que a gente vai falar de educação, para qualquer aspecto, eu acho que a gente precisa levar em consideração 4 elementos. A transmissão de conhecimento, a ordenação de conhecimento, a aplicação de conhecimento e a objetivação daquilo. A transmissão,
foi o que fez as faculdades durante os últimos 700 anos virarem o que viraram. Por que você ia para Oxford ou para Harvard? Porque lá dentro você ia ter uma aula com um professor, ou ia ter acesso a um instituto de pesquisa, ou ia ter uma biblioteca gigante que você não encontraria em nenhum outro lugar. Isso não existe mais. Não existe nenhuma aula dada em Harvard que você não acesse pelo Google. Não existe. Talvez não seja pelo mesmo professor, talvez não seja com a mesma semântica, mas o tópico vai estar ali disponível. Até se eu quiser construir uma bomba atômica, o conhecimento, a transmissão do conhecimento, você pode não ter acesso a urânio enriquecido nem a plutônio, mas o conhecimento de como fazer uma bomba atômica, basta você digitar no Google, você vai ter um vídeo legal para aquilo. Então, transmissão de conhecimento virou commodity. Aliás, é grátis. Não paguem por transmissão de conhecimento. Você está pagando um curso só para alguém te transmitir alguma coisa, você está sendo um mau pesquisador no Google. Ponto. Isso é transmissão de conhecimento. Segundo, então se você acredita nisso, Álvaro, por que você põe seu filho na escola? Eu tenho 2, eu tenho um de 17 e um de 14. Porque só transmissão de conhecimento não basta. Existe um outro aspecto chamado ordenação do conhecimento. Ninguém digitaria no Google o que é logaritmo, o que é integral, o que é derivada, sem antes aprender adição, subtração, divisão, multiplicação. Precisa ter alguém que ordene aquele conhecimento, já que ele é feito em espiral, nas mais diversas formas, para falar, puxa vida, um garoto de primeiro ano do ensino fundamental entende matemática, um engenheiro do ITA também entende matemática, num grau diferente, né? Então, ordenação é importante, já não são todas as instituições que fazem. Paguem por ordenação, porque vai facilitar a vida de vocês. Terceiro elemento, aplicação do conhecimento. Para que serve isso? Para que serve Bhaskara? Para que serve mitose e meiose? Por que eu estou aprendendo oração subordinada, adverbial, whatever? Né? Onde que se aplica isso? A aplicação é fundamental. E, por fim, o quarto elemento é o objetivo da pessoa. A gente costumou dar, Eric, por que você fala da tua filha aprender da mesma forma que você? Porque a gente se acostumou a entregar para as pessoas blocos de conhecimento todos de uma vez, sem mostrar onde se aplica, sem às vezes estar ordenado de forma correta e sem perguntar se aquilo tem a ver com o objetivo da pessoa. Eu acredito muito que não é o aluno do futuro, é o aluno do presente. Ele quer aprender. Isso é muito legal, pessoal. E vocês também devem pensar assim. O que você quer aprender na sua vida? Para pensar o teu... Vamos tornar isso aqui prático, vai. O que você quer aprender, você que está sentado aqui ou está ouvindo? Qual que é o próximo passo da tua educação? Você quer aprender, muito provavelmente, um pedaço de conhecimento que resolva uma necessidade que você tenha hoje. Você não quer aprender nem mais, nem menos do que isso. E você não queria ter aprendido ontem e não quer aprender amanhã. Você quer aprender hoje. Se você for fazer um bolo para a tua namorada a hora que ela chegar em casa, você quer ter esse conhecimento. Tanto faz se é tua mãe que vai te ensinar, se é o YouTube que vai te ensinar, você quer presenteá-la com bolo a hora que ela chegar na sua casa. Então é esse conhecimento que você quer. Quem faz isso hoje em dia e transforma a educação? As redes sociais. Está à sua disposição. Se vocês souberem usar as redes sociais de forma inteligente, vocês terão ali a melhor escola que alguém pode ter. Sabe o que você faz? Você quer aprender sobre ESG? Abre uma conta no Twitter, separada da sua, abre uma conta no Instagram e segue os 15 caras que mais falam de ESG. Aliás, recebi seu livro hoje de manhã, uma maravilha. Não li, mas li o prefácio. Obrigado. Da Paula. Sigam 15 pessoas que falam sobre ESG e consumam aquilo como seu jornal diário. Você vai ficar craque em ESG, porque você pegou aquelas pessoas como benchmark e usou. Então, acho que saber usar isso, a gente ensinar a moçada ou a nós mesmos a consumir a rede social de forma como escola, vai ser divertido, vai ser straight to the point e mais, você vai poder pegar um aspecto que você acabou de aprender e testar. E colher os seus resultados. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Assimila conhecimento, você ficou maior amanhã do que você é hoje. Excelente, Álvaro. Você foi no ponto, inclusive, respondendo uma parte, ou ela toda praticamente, de uma pergunta que é como vocês veem futuras formas de produzir e compartilhar conhecimento.
né? E a gente está vivendo um mundo onde tem informação, dados, né, o tempo todo, a gente é bombardeado e tem que fazer esse trabalho. Felipe, você quer complementar nessa linha aí, por favor? Então, eu acho que o conhecimento hoje está cada vez mais compartilhado e está cada vez mais produzido também, né? E se a gente olhar para redes sociais, por exemplo, talvez a gente nunca produziu tanto conteúdo, né, ou tantos dados, para pegar o tema do que a gente estava falando mais cedo, na história da humanidade, quanto agora, né? Eu não sei mais qual que é o dado exato, mas fala que o que a gente está produzindo de dado no último ano é mais do que foi produzido pela humanidade, combinado. E essa exponencial só aumenta, porque vem 5G, sensores, e cada pessoa virou um produtor, né, de conhecimento, um influenciador ou um micro-influenciador, para falar sobre ESG ou para falar sobre qualquer que seja o assunto. Então, acho que o futuro ele vai ser muito mais descentralizado, no sentido da produção e do acesso ao conhecimento, e aí a ordenação, ou talvez a curadoria, né, que é a capacidade de ir lá e separar o joio do trigo, encontrar o que você quer, vai ser bastante importante. Eu acho que a gente vai aprender cada vez mais com criação e não com consumo. Então, né, aprendizagens ativas me parece que são aquelas que mais tendem a funcionar no futuro. Então, uma coisa é você ler sobre como fazer um software. Outra coisa é você ir lá e fazer o software. Então, a educação ativa, que é uma educação baseada em criação e produção e não em consumo de conhecimento, ela é muito mais valiosa, né? E ela conversa muito mais com esse mundo, seja das redes sociais, ou seja, enfim, da grande produção. Acho que a gente aprende cada vez mais em comunidade. Antes, essas comunidades estavam mais isoladas e eu tinha a minha turma de Harvard, e era isso aí. E devia ser uma turma incrível, porque, enfim, não é fácil entrar em Harvard. Mas, hoje em dia, eu consigo estar em N comunidades com as melhores pessoas interessadas nos assuntos, sejam eles quais for, em quase qualquer lugar do mundo, né? Essa capacidade de acessar, né, essas comunidades e construir comunidades também tem muito a ver com a educação do futuro, que tem um aspecto até mais global, né? Porque com a tecnologia, aonde as pessoas estão, deixa de ser tão importante assim, embora o contato entre as pessoas, eu acho que é essencial. Eu, particularmente, não acredito na educação sozinho. Você pode até ser autodidata, ir lá ler um monte de livro e aprender um monte de coisa, mas, para mim, essa é uma educação capenga. Você aprendeu o conteúdo, mas na aplicação, na interação, no pensamento sistêmico, a interação com as outras pessoas vai transformar esse conteúdo em algo mais aplicável e mais rico. Então, acho que a gente tende a aprender em comunidade, cada vez mais em comunidade, e aplicando o conhecimento, no futuro. Esses são alguns desses princípios de educação do futuro que a gente busca aplicar lá na Sirius, né? Com um processo de educação que é em comunidade, é baseado em resolver desafios reais, baseado em criação, né? Então, não faz sentido você fazer prova, o conteúdo em várias disciplinas, né? Então, eu vou estudar estatística 1, 2, 3, cálculo 1, 2, 3. Legal. Por um lado, a gente precisa organizar o conhecimento para conseguir aprender, mas é muito mais legal, ao invés de primeiro aprender cálculo 1, 2 e 3 e depois descobrir para que eu vou usar, eu ser apresentado a um desafio, e aí, para resolver esse desafio, eu vou ter que aprender um pedacinho de estatística. Então, a gente inverte o processo para tornar o aprendizado mais aplicado e mais engajador. Obrigado. E aí, uma próxima pergunta, assim, como que vocês, ou como vocês veem que podemos, eu estou me incluindo aí, porque atuando também na Fundação, a gente está lá no ensino básico, no ensino médio, no ensino básico, fundamental e básico, transformar essa realidade, né? O Felipe já comentou um pouco do que tem feito na Sirius, queria que o Álvaro comentasse um pouco do que tem feito na Link, para entender assim, o que já está acontecendo, né? A gente está falando de futuro, mas o futuro é hoje, né? A gente tem que começar hoje. E o que vocês têm feito, o que vocês têm visto, e como é que vocês têm praticado lá nessas duas referências de Brasil aí na área de educação?
Tá certo. Eu vejo 3 formas da gente aprender alguma coisa. 3 maneiras de você aprender alguma coisa. A primeira delas é pensando. Acho que você sentar na beira de um rio sozinho e começar a pensar sobre um determinado assunto, seu cérebro vai começar a fazer sinapses, pode até chamar de meditação, ou o que você quiser. Aquilo vai mostrar para você coisas que você não tinha assimilado ainda. Então, essa é uma maneira de você aprender. Uma segunda maneira de você aprender é vendo como o outro faz. É imitando alguém, vendo, mostrando, você observando alguém agir e você fala, puxa vida, eu queria ter essa virtude, eu queria agir dessa maneira, eu queria falar como esse cara fala, eu queria ter isso aqui, e você passa a caminhar naquele determinado sentido. E a terceira forma é você passar por uma experiência. Você aprende bastante também, agradável ou desagradável. Eu não conheço uma quarta forma, se vocês conhecerem, eu acho legal, mas para aprender alguma coisa, eu acho que são essas 3 formas. Então é propiciar isso. O que a gente faz na Link é exatamente isso. Eu preciso ensinar o sujeito a pensar, e isso tem formas e formas, metodologias e metodologias para ensinar ele a pensar. Eu preciso dar para ele tudo que eu posso oferecer de bons exemplos e maus exemplos. Na verdade, tudo é um exemplo, né? Um é a ser seguido, o outro a não ser seguido. Mas se eu conseguir mostrar para ele, em pessoa mesmo, ali, ou por vídeo, ou por rede social, ou porque... Falar, puxa vida, você tem vários... Não vai ser por falta de exemplo. Você não vai aprender. Oferecer isso para ele, que é colocar isso numa mesma comunidade, isso ajuda. Né? E a terceira forma, fazê-los passar pelas experiências, porque tem coisa que não adianta você falar para o cara, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, chega uma hora que você fala, vai, põe o dedo na tomada, é um choque só, você não vai morrer, mas pelo menos daí você nunca mais vai pôr o dedo na tomada. Então, saber balancear essas 3 esferas dentro de uma metodologia educacional, eu acho que é o que faz diferença. E é isso que a gente tenta fazer lá. Obrigado. Bom, agora, quer dizer, os modelos estão dando certo e os dados e informações que a gente acompanha de um resultado impressionante. A gente vive num país que tem seus desafios, né, e a educação é um deles. E a gente, dentro da Fundação, a gente sempre pergunta assim, como que a gente pode democratizar o acesso? Como a gente pode gerar mais oportunidades para outras pessoas? E quando a gente olha para a educação, a gente está no ranking, lá atrás, no ranking do PISA, então a gente tem um desafio grande aí de evolução. Como é que a gente democratiza esses modelos? Como é que a gente faz isso chegar para mais gente? Acho que esse é o desafio, né? E você estava falando que o futuro é agora, o futuro é no presente, o futuro é agora, o passado é agora também. A gente vive muitos tempos, né? E se a gente olhar no Brasil, a gente tem muitos Brasis, né? A gente tem um Brasil que tem uma Link, que é uma escola fantástica, de experiências em nível mundial, e que tem, enfim, escolas que estão, parece que paradas lá no século XIX. Ou, pior do que isso, que tem um contingente de pessoas que nem sequer acesso a uma educação de qualidade para ter alguma escola tem. E aí, o desafio é como é que a gente tenta acelerar esses tempos, colocar todo mundo mais perto do futuro e democratizar, ou, enfim, dar mais oportunidade para esse contingente de pessoas. Eu acho que a gente tem muitos caminhos ainda para andar. É um problema estrutural, sistêmico, complexo, que você pode olhar de várias facetas. A gente precisa de muito investimento para mexer no modelo. Eu acho que tecnologia pode ajudar bastante, porque com tecnologia a gente resolve alguns problemas de escalabilidade, mas não acho que a solução é tecnologia, acho que a solução está no método, está em como a gente faz. E como a gente faz passa principalmente pelas pessoas que estão envolvidas na educação, pelos profissionais de educação. Então, se você não tiver um processo de valorização, reciclagem, ressignificação do papel do professor, e até não só da figura do professor, mas do próprio papel, né? Então, se a gente continuar tendo a aula onde o professor vai chegar lá na frente e dissertar durante 1 hora sobre um assunto,
como é que a gente vai quebrar para um modelo de futuro onde eu tenho que dar possibilidade desses estudantes experimentarem e pensarem e refletirem, e aí esse professor vai ter um papel muito mais de ser um instigador, um facilitador, até porque o conteúdo está super disponível por aí. E esse professor provavelmente não tem as ferramentas, não está capacitado para pensar dessa forma. Então, acho que passa muito por repensar o método e valorizar e requalificar os profissionais da educação. E usar a tecnologia para fazer isso mais rápido e com mais escala. É uma pergunta difícil, né? Tem umas perguntas que É difícil pra caramba. É tipo você falar, como é que a gente acaba com a fome no mundo, né? Você fala, tudo bem, eu tenho uma teoria, mas até aí... Mas eu acho que cabe muito a fazer a nossa parte, porque é mexer onde a gente controla. Né? Seria muito bom se a gente tivesse pessoas engajadas com a educação de forma diferente do que as nós temos hoje. Né? Pensar uma universidade pública diferente da forma como a gente pensa hoje. Mas é tentar mudar um rumo de um transatlântico que está numa inércia gigante. Você fala, falta dinheiro para a USP? A USP tem um orçamento de 6 bilhões de reais, é isso que falta? Para 93 mil alunos, sai mais caro a USP do que o INSPER, que é privado e melhor escola de administração do país. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, poxa, o que a gente pode fazer? A nossa parte. Eu acho que cada vez mais empresários tomarem conta de escola ou executivos tomarem contas de escolas em qualquer nível, a gente vai ter um sistema educacional melhor. Eu realmente acredito nisso. Você vê o André Esteves montou a Intel, o Jorge Paulo Leão montou a Elevel, o Guilherme Benchimol agora com a XP. Cada vez mais a gente vê pessoas extremamente capazes entendendo que a gente precisa fazer um movimento de 30 anos e não um movimento de 3 anos. E movimento de 30 anos não corta a faixa, movimento de 30 anos não reelege ninguém. Quem pode fazer isso é quem pensa para 30 anos. E está na cabeça de grandes executivos, grandes empresários, pensar nisso. Eu fico imaginando, aqui é bairro Funcionários, né? Chama aqui. Fico imaginando se uma escola daqui fosse tocada por esse time que eu interajo da Arcelor. Com KPI, com OKR, com meta, com tudo, toda a organização. Olha a organização, eu estava brincando com o Orlando, que veio comigo no painel anterior. Eu nunca vi tamanha organização só para receber um palestrante. Aliás, vocês estão de parabéns. Fico imaginando botar essa organização numa escola. Pensa que maravilha seria. O que a gente pode fazer na Link? A gente abre mão de 25% da receita. Não sei se vocês sabem, a Link custa R$11 mil por mês. É a faculdade de administração mais cara do hemisfério sul inteiro. Custa 2 vezes mais cara que a GV do que o INSPER. Você fala, puxa vida, então o sujeito paga R$500 mil para estudar? É isso, 48 vezes 11 mil. O que não quer dizer que, por ser uma escola de elite, ela é para a elite. Nós optamos deliberadamente por nós abrirmos mão de 25% da receita e oferecermos isso em bolsas de estudo. Hoje, 40% dos alunos da Link são bolsistas. Então, é a forma que a gente encontrou de pegar um sujeito que não tinha a mínima capacidade de estar lá dentro e receber uma educação de R$11 mil e botar a cara para o mundo e ir morar no campus de Berlim, de ir morar no campus do Vale do Silício, para ter uma experiência que, graças a parceiros como o Arcelor, a gente consegue prover isso para todo mundo. Até onde vai meu braço, Eric? Até aqui, não vai mais muito longe que isso. Espero que um dia chegue mais, ou pelo menos sirva de exemplo para algum outro braço aparecer, e daí outro, e daí outro, e daí outro, e um dia a gente vai ter um país melhor. Obrigado. Assim, tecnologia, fazer sua parte bem feita, né? Ter um olhar social, né? Entender que a gente consegue devolver parte. Obrigado, a resposta. Sim, acho que e a visão de longo prazo, né? E visão de longo prazo. É isso. Isso aí, visão de longo prazo. E no trabalho conjunto, né? A sociedade, poder público, então não é um problema. Às vezes eu acho que um pouco de boa vontade também, porque o Felipe falou tecnologia. Sabe o que me vem na cabeça quando o Felipe fala tecnologia? Eu falo assim, quantos professores de física hoje a gente precisa para ensinar física bem ensinado? Um cara bom no YouTube que sente o aluno lá e assista
A tecnologia permite isso, coisa que a gente não tinha há 15 anos atrás. Então, ele está certíssimo na resposta. Eu acho que também colocar... Mas aí precisa dar boa vontade, precisa querer, etc. A gente está perto do final, mas não podia deixar de fazer essa pergunta, que é o que está na cabeça da galera, que está no Link, que está na Sirius, o que essa turma está pensando. A gente fez uma pesquisa, lançou um prêmio Liga Steam, que trabalha da Fundação. Escreveram 1.800 professores, a gente premiou agora, na segunda-feira. E quando a gente olha para os temas ambientais, temas sociais, temas de economia circular, na galera que está no ensino básico lá. Eu queria saber rapidamente como é que está a turma, o que eles estão pensando. Aí, se a gente está falando de educação futura, a gente tem que olhar para o estudante também e entender o que eles estão pensando. Bom, eu acho essa moçada que está vindo, dá de 10 na nossa geração, dá de 20, eu acho eles... O Caldeira estava falando da filha dele, do filho dele, que já tem outra cabeça, completamente diferente quanto a negócio, quanto a percepção de mundo. Às vezes eu acho que a gente deveria colocar pessoas de 17 anos em conselhos de empresas centenárias, só para entender o jeito que essa moçada pensa. Noção de propriedade que a gente tinha de ter um carro, ter um apartamento, ter uma casa de praia, eles querem ter Airbnb ilimitado, Uber ilimitado, ninguém quer ter propriedade de nada, mas quer ter o direito de usar. Isso é muito legal. Cuidar do planeta é algo que já você não precisa ensinar. Se você jogar um papel no chão na frente de uma criança de 6 anos, você vai tomar uma chamada, você vai passar vergonha. Coisa que não era quando a gente tinha 6 anos de idade, né? E o aspecto principal é o aspecto de cooperação. Eles preferem ganhar e perder em conjunto do que um ganhar em detrimento do outro que perde. Não foi a educação, por exemplo, que eu tive. Mercado financeiro, você joga de cotovelo alto e, de preferência, que o outro não veja quanto você ganhou de bônus, porque senão pode dar algum ruído. E essa moçada é diferente. Então, eles vêm com propósitos, o que eles chamam de propósito, mas eles vêm querendo mudar o mundo, mudar a sociedade, como toda geração de jovem faz, só que diferente das gerações anteriores, que queriam mudar o mundo através do Woodstock. Esses caras têm na mão deles todo o conhecimento do mundo disponível e mais. Eles estão a uma mensagem de qualquer pessoa do mundo. Porque se um garoto aqui do interior do Ceará me manda uma DM no Instagram e ele me pega sentado numa cadeira esperando um avião sem fazer nada, eu vou responder esse garoto. E o Ricardo Amorim responde, e o Guilherme Benchimol responde, e qualquer cara de fora que tem acesso responde. Então essa moçada vem com faca no dente e ferramenta. É diferente da só faca no dente. Ferramenta, acesso, né? Ele está pensando... Acho que está na cabeça dessa galera, passa muito por, como dizer, uma mudança, é uma mudança muito grande no que significa poder, né? Então, enquanto nas gerações anteriores você criava barreiras, né? Até porque elas já existiam fisicamente, né? Não tinha. E aí quem tem o poder é quem tem o acesso. Acesso vira poder. Acesso é ubíquo, todo mundo tem acesso a tudo, a rigor, né? E mesmo coisas que antigamente seriam muito difíceis da gente ter acesso, se você quiser empreender e usar um supercomputador que seria necessário para desenvolver alguma coisa em tecnologia, você consegue alugar o processador desse supercomputador por hora e ter acesso. Assim como você tem acesso a um carro, a um Tesla, que dificilmente você poderia comprar, mas você pode alugar ele por hora, ou um Airbnb. Também passa por acesso a conteúdo, também passa por acesso às pessoas. Então, acesso deixa de ser uma ferramenta de poder. E aí, o que é poder, então, né? Para essa moçada ou para essa geração? É a capacidade de fazer, né? E eles entendem, até porque esse acesso está muito distribuído, que dá para cooperar para fazer mais e mais rápido. Então,
Assim, concordo com a Álvaro, que é uma galera que dá de 10 na gente. Ao mesmo tempo, acho que tem, como toda geração, eu vejo os estagiários chegando, já querendo sentar na cadeira de CEO. E acho que, né, tipo, legal, filho, você já leu todos os livros da galera de Harvard, você tem acesso, mas... senta ali um pouquinho, sofre aqui um pouco, come arroz com feijão, vê como é que é a vida no dia a dia primeiro, porque tem muita coisa que você vai aprender com a experiência. Então, eu acho que tem, talvez, uma supervalorização dessa capacidade de acessar. Então, é tudo muito instantâneo, muito rápido, tem acesso a tudo, mas também uma subvalorização do valor que tem essa experiência, né? Que eu acho que é algo que eles precisam aprender com a gente, né? Com muitos de nós e com as gerações que vieram antes da minha também. Bom, chegamos ao final, infelizmente, a discussão está excelente. Obrigado, Felipe. Assim, obrigado por compartilhar com a gente, por estar aqui. Agradeço muito. Álvaro, muito obrigado também por estar aqui com a gente, compartilhar seus conhecimentos. Né? E fica uma inspiração, né, esse convite de todo mundo olhar para o tema de educação e atuar para ter um país mais competitivo, gerar mais oportunidade para as pessoas aí. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado, pessoal.